nós temos e-mails dele mostrando influência dele e conexão com Vladimir Putin, nós temos, obviamente, a relação dele com o governo Trump, nós temos coisas dele na Líbia, coisas que a gente nem imagina. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E eu não sei o quanto, eu confesso a vocês, que eu não sei o quanto que no Brasil vocês têm ideia do que está acontecendo. Eu acho que tem. Acho que se você não está vivendo numa caverna nos últimos anos, você sabe quem é o Jeffrey Epstein. Mas caso você não saiba, eu posso resumir para vocês. O Jeffrey Epstein foi um milionário americano do setor financeiro que se tornou notório por acusações de abuso sexual e exploração de menores. Tem um documentário bastante famoso sobre ele, inclusive no Netflix. Em julho de 2019, o Jeffrey Epstein foi preso, acusado de tráfico sexual de menores e para cometer tráfico sexual, sob alegações de que ele recrutava e abusava de adolescentes em esquemas que envolviam o pagamento em dinheiro e a cooptação de vítimas para atrair outras vítimas. E por causa disso, em razão disso, ele aguardava o julgamento dele no Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, Nova York. Só que, em agosto de 2019, ele foi encontrado morto na sua cela, naquilo que o IML de Nova York concluiu como sendo um suicídio por enforcamento. Porém, contudo, entretanto, todavia, a morte do Epstein estava repleta de suspeitas, falhas graves na custódia, posso exemplificar algumas aqui. Em razão de um incidente no dia 23 de julho de 2019, o Epstein foi posto em observação contra suicídio. E por conta disso, o Departamento de Psicologia do Presídio determinou que ele devia ficar em uma cela acompanhado de um parceiro, para ele não ficar sozinho. E em 9 de agosto, um dia antes da morte do Epstein, o seu parceiro de cela foi transferido e não houve substituição por outra pessoa. Por mais atolado que o sistema prisional de Nova York esteja. Isso não é teoria da conspiração, não, tá? Tudo que eu vou falar aqui é fato, e o que for teoria eu vou explicar que é teoria. As rondas e as checagens obrigatórias que deviam ser realizadas de 30 em 30 minutos, e é normal isso na prisão, não foram realizadas depois de 10h40 da noite do dia 9 de agosto. Os registros das rondas foram falsificados para fingir que as rondas foram feitas. A cela dele não foi revistada, você tinha um excesso de cobertores, lençóis e roupas que teriam utilizados para ele se suicidar, e o Flávio Dino comandava o sistema de câmeras do presídio. Brincadeira, não comandava não, mas assim como as câmeras do Flávio Dino no 8 de janeiro, o sistema de câmeras da prisão do Jeffrey Epstein também coincidentemente falhou e não temos boas imagens de vídeo. E essas são as circunstâncias nas quais o Jeffrey Epstein morreu. E este é um assunto que, desde então, tem dominado de uma forma ou outra o noticiário dos Estados Unidos, tem sido foi um tema relevante durante a campanha do Trump, porque tem uma aura em torno de quem era o Jeffrey Epstein, as suas conexões, e a morte dele, que é algo que deveria ser descoberto, o que aconteceu. E recentemente, esse foi o grande assunto para difamar o Donald Trump, as suas supostas ligações com o Jeffrey Epstein ao longo do ano de 2025. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos e o governo Trump, aliás, com o apoio do governo Trump, e aí é interessante, a gente tem umas idas e vindas aqui, né? Durante a campanha, o Trump disse que ia liberar os arquivos do Jeffrey Epstein. Num dado momento, a procuradora
Pam Bondi disse que tinha várias coisas sobre os arquivos do Epstein que ela ia divulgar, e aí no minuto seguinte ela não divulgou e disse que não tinha nada para divulgar e que não tinha nada daquilo, que ela não tinha o nome de ninguém e que não seria divulgado. No meio do caminho, o Trump briga com o Elon Musk e o Elon Musk diz: o Trump está nos arquivos Epstein. E aí a pressão em cima desse assunto acabou se tornando cada vez maior, de forma que o Congresso dos Estados Unidos tomou a iniciativa e o governo Trump acabou apoiando o acesso a uma quantidade imensa, 3 milhões de documentos relacionados ao caso Epstein. E tem coisas, de fato, assustadoras. Mas tem muita coisa sendo dita que também não é verdade. Por isso eu recomendo que você pule o filtro da velha mídia, que pouco ou quase nada reporta sobre esse assunto, no Brasil principalmente, e veja por você mesmo. Não acredita nem no Paulo Figueiredo. Você mesmo pode ver os arquivos e e-mails do caso Epstein. E eles estão num site chamado jmail.world. jmail.world, de mundo. Você se entrar lá, um cara pegou todos os e-mails e organizou numa interface como se você estivesse acessando a caixa de Gmail do Jeffrey Epstein. É um negócio muito maneiro. Devia até ter uns screenshots aqui. Mas é um negócio muito maneiro. Você abre lá e lê todos os e-mails dele. E eu falo para você ver, porque é bom que tenha se tornado público, porque tem muito vídeo circulando dizendo as coisas mais absurdas, mais impressionantes, que eles comiam órgãos humanos, comiam membros de bebezinhos, outras bizarrices, que pelo menos por enquanto a gente vai ver que não tem comprovação. Então, também não acredite em Reels ou TikToks que busquem sensacionalistas. Vejam vocês mesmos o que está no site. Outra dica que eu dou a vocês, o Grok tem acesso aos arquivos Epstein e tem acesso aos comentários do arquivo do caso Epstein. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não usem o ChatGPT, porque o ChatGPT é um lixo, mas usem a inteligência artificial do Grok, que é a inteligência artificial do X, que não tem o filtro do politicamente correto, e eles vão te responder tudo que vocês precisam saber. Tá aqui, ó. Esse aqui é o site do J-World, do Jmail, jmail.world, jmail.world. Mas o que eu vejo, Paulo, muita gente me pediu para comentar esse assunto, o que eu vejo sobre o caso Epstein? Bom, primeiro de tudo, eu entendo que é possível e acho bastante provável que o Jeffrey Epstein fosse um ativo de inteligência de algum serviço de espionagem. E eu digo que é possível porque eu não tenho como afirmar com certeza. A gente não tem como dizer, como alguns estão fazendo na internet. E ainda que o fosse, é impossível dizer se ele era da CIA, do Mossad, da FSB ou de qualquer outra agência de inteligência. Nós temos e-mails dele trocados com os sauditas, nós temos e-mails deles trocados até com, acho que uma das pessoas que a gente encontrou lá em Dubai, inclusive falando sobre Israel, temos e-mails dele pedindo acesso a pessoas relacionadas ao governo de Israel e a Mossad. Nós temos e-mails dele mostrando influência dele e conexão com Vladimir Putin. Nós temos, obviamente, a relação dele com o governo Trump. Nós temos coisas dele na Líbia, coisas que a gente nem imagina. Então, a primeira coisa que dá pra gente dizer é que, sim, parece que ele era um ativo de um ou mais serviço de inteligência internacional, já explico por quê. Mas esse vídeo, teve um vídeo que viralizou na internet, dizendo, ele era do lobby sionista, judeu, e etc, etc. De novo, coisas que caem na maluquice da internet, sem grandes evidências e até com um certo antissemitismo nesses comentários. Mas o que é importante saber, eu acho que esse é um assunto interessante aqui para a gente comentar, é que figuras como o Jeffrey Epstein não são raras nos serviços de inteligência global.
a utilização dessas armadilhas sexuais, inclusive envolvendo crimes, é usada historicamente por serviços de inteligência para você comprometer, recrutar ou chantagear alvos. E isso não tem como negar. Eu já falei para vocês várias vezes, os meus alunos conhecem o Christopher Andrew, que é um escritor britânico, dos livros fantásticos, está aqui na minha biblioteca, The Sword and the Shield, e os outros trabalhos dele, que é o maior especialista na KGB soviética. E ele conta que a KGB treinava as agentes femininas, que eram as chamadas de Sparrows, e os homens, que eram chamados de Ravens. E esses que são pássaros, né? O Raven acho que é o corvo, e o Sparrow também é um outro tipo de corvo. Não sou especialista em pássaro. Mas o propósito dessas pessoas, eles eram treinadas para seduzir autoridades. E como as russas são absolutamente lindíssimas, eu acho que não devia ser muito difícil ser seduzido por uma Sparrow russa treinada pela KGB. Eu acho que não fosse... Hoje em dia eu só tenho olhos para minha doce Natália. Mas antes disso eu acho que eu seria... Minha anterior esposa também. Mas antes disso, ou no meu período de solteirice, eu seria facilmente cooptado por uma Sparrow russa. E essas pessoas, elas seduzem diplomatas, seduzem militares, seduzem políticos, chantageam pessoas com fotos e vídeos dessas relações. Né? Você tem casos muito documentados a esse respeito. Você tem o diplomata britânico, o John Vassell, que foi chantageado com uma armadilha homossexual nessa natureza em Moscou. Né? Você tem o caso também do John Alsop, que é um jornalista, você vê, jornalista não vale nada, né? Mas é um jornalista americano muito influente em Washington, que em 1957 foi fotografado pela KGB num quarto de hotel em Moscou, tendo relações sexuais com outro homem também. E isso tudo para chantagear essas pessoas. E não é nem exclusivo dos soviéticos. A CIA também já usou táticas similares, a Stasi também, a Mossad, a MSS chinesa, depois a FSB. Para vocês terem ideia, em 2020, estourou um escândalo aqui nos Estados Unidos sobre uma mulher que é suspeita de ser uma espiã chinesa que entre 2011 e 2015 se envolveu com diversos políticos na Califórnia, inclusive o deputado Eric Swalwell, e ela era membro do Comitê de Inteligência. Ele era membro do Comitê de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa, eu sei que pode parecer coisa de filme, mas é real. Tem o caso clássico, se vocês lerem o livro A Vida Secreta de Fidel, do Juan Reinaldo Sánchez, é um dos grandes livros sobre o Fidel Castro, ele também narra como vários hotéis de luxo em Havana tinham quartos especialmente preparados com microfones e câmeras ocultas para gravar os hóspedes. Então o cara ia lá para Havana, botava um embaixador do seu país para ficar hospedado no quarto e mandavam uma puta menor de idade, um garotinho, ou o que quer que seja, qualquer que fosse a fantasia que os cubanos já sabiam que o cara tinha, e depois gravavam tudo e chantageavam o cara. Dizem, isso eu não acredito que seja verdade, mas existe um rumor que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Barroso, cujo codinome seria Boca de Veludo, caía na mão justamente desse tipo de chantagem. Era uma das chantagens que tinham contra ele. Eu nem acredito. Tem rumores que o Alexandre tem dossiês dessa natureza, inclusive contra outros ministros do STF. Isso eu não acredito. Eu estou trazendo aqui casos, não acredito, nem desacredito. Eu só estou dizendo aqui que tem casos, eu estou trazendo casos que são concretos, para mostrar para vocês que essas coisas acontecem de fato. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo.
Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.